Fala pessoal, o Endo aqui, tecnólogo em mecatrônica, atua há mais de 5 anos com manutenção industrial e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre contadores no CLP Delta, utilizando o software ISPsoft. Então vem comigo para aprender um pouco mais sobre CLP e automação industrial. Bom pessoal, estamos aqui com o nosso ISPsoft da Delta aberto, com o programa do vídeo anterior, a partida direta que a gente fez. Eu fiz algumas alterações. Aqui a gente tinha uma bomba, eu alterei para esteira. Para a gente alterar, a gente vem aqui nessa parte de cima, onde aparecem as nossas variáveis, os nossos endereços. Dá 2 cliques, ele já vai abrir. A gente altera o nome, ele já altera todas as variáveis que estão com esse nome no nosso programa, tá? Então, se tiver 10 contatos, 10 saídas com o mesmo nome, se você alterar aqui na variável, já altera todos os nomes. Estamos aqui também com o nosso DOPSoft aberto, tá? Aqui é a nossa IHM. Aqui também eu alterei a imagem, aqui a gente tinha uma bomba, eu coloquei um motor para indicar apenas que a esteira está ligada ou desligada. E qual que vai ser a ideia do nosso programa de hoje? Nós imaginemos que nós temos uma esteira funcionando, onde nessa esteira a gente passa por produtos. No final da nossa esteira a gente tem um sensor. Esse sensor vai mandar sinal para o CLP, que vai ter um contador. Esse contador vai fazer o seguinte: a determinado número de peças, ele vai contar, vamos supor, 10 peças, ele contou as 10 peças, ele para a esteira. Espera o operador ir lá, resetar, para que a esteira volte a funcionar. Então vamos começar aqui o nosso programa. Então nós já temos a nossa esteira funcionando, nossa partida direta, a gente ligou a esteira, a chave geral da máquina, apertou Start, a nossa esteira está funcionando. Agora a gente precisa adicionar mais uma network, mais uma linha. A gente vem aqui nessa setinha para baixo, tem aqui add network ou Shift Ctrl I. Eu venho aqui, o que a gente vai precisar? Colocar um contato aberto. Colocamos um contato aberto. Esse contato aberto vai ser o quê? Vai ser o nosso sensor. Então, o nosso sensor está aqui. Damos um Enter. Nosso sensor vai ser uma entrada física do nosso CLP. Então, nossa entrada física vai ser o X0. Então, ok. O sensor vai acionar o quê? O nosso sensor vai acionar o nosso contador. Para a gente adicionar um contador, a gente vem nesse último símbolo aqui, essa caixinha, esse quadradinho branco aqui. Ele abre essa janela, API/FB. Se você já souber na onde fica o comando, você pode selecionar aqui, ó, Comparison Instruction, ou seja, instruções de comparação, API ou Function Blocks. A gente pode vir em All Types também, que a gente consegue achar. Nós vamos vir em API. Então a gente vem em API, Basic Instruction, e vamos aqui em CNT, que é de contador. Ou a gente pode simplesmente digitar aqui CNT, que ele já vai aparecer. Então, Insert, ele já vai adicionar aqui. Nós temos S1 e S2. Vamos ver que cada um funciona? A gente clica aqui no bloco, dá um F1, ele já vai aparecer uma ajuda aqui na tela. Então, a gente abrindo a nossa ajuda aqui, ele já explica o que funciona, como funciona esse bloco. Esse bloco funciona da seguinte forma: a gente tem a entrada, que é a alimentação, o S1, que vai ser o que está sendo contado na hora, ou seja, é a memória que a gente vai colocar no nosso contador, e o S2 é o valor setado, que é a quantidade de peças que ele vai ler. Vamos começar aqui, colocar 5 peças, dá um OK. O S1 nosso, a gente pode voltar aqui, ó, dar um F1 novamente, dar um F1 novamente. Vamos ver se ele fala das memórias que a gente tem. Olha, aqui ele não fala, mas nós temos, estou com o manual dele aberto, e a gente pode entrar aqui, ó. Na página 37 do manual, a gente fala de mapeamento de memória do SS2. E aqui a gente vai vir no contador. Olha, as memórias do contador são de C0 a C111, ou seja, a gente tem 112 pontos. Do C112 ao C127 são memórias, digamos assim, retentivas, ou seja, se você desligar o CLP e retornar, essa memória continua atuando. Nesse caso nosso, a gente pode utilizar essa aqui de C0 até C111. Então, voltando ao nosso programa aqui, vamos escolher
0. Dá um Enter. Ok. Aqui ele já vai estar contando a nossa quantidade de peças. O que a gente quer que faça? A gente quer que esse cara aqui pare a nossa esteira, correto? Então a gente vai quebrar esse selo com um contato normal fechado do nosso C0 e dá um Enter. Basicamente isso. Nós temos uma partida direta da esteira, um contador, um sensor que acionar o nosso contador. Cada vez que acionar o sensor, vai contar 1 no nosso contador. Quando ele atingir 5 peças, ele vai zerar, ele vai abrir esse contato e parar a esteira. Como eu não tenho um sensor físico e um CLP físico aqui para testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no nosso IHM, eu vou pegar esse botão, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para ficar mais fácil, para não precisar ficar editando. Vou dar 2 cliques nele, eu vou vir aqui em link, eu vou alterar o link dele, eu vou tirar a memória, vou colocar X0, dar um Enter. Eu vou alterar a imagem dele também, colocar uma imagem azul para ficar diferente do botão de liga. Dá um OK. E aqui já está funcionando. Esse daqui vai simular o nosso sensor. Agora vamos comunicar e fazer a simulação. Tools, Communication Settings. Tem que abrir o ComMGR, dá um OK. Vamos procurar o ComMGR para a gente abrir. Ele aparece aqui embaixo. Abrimos já. A gente utilizou no vídeo anterior o driver 2. Então vamos utilizar esse driver 2. É só a gente vir aqui e dar um Start. Demos o Start, podemos minimizar. Então, Communication Settings. Com o driver 2, dá um OK. PLC. Vamos fazer um transfer, vou fazer um download desse programa no nosso CLP. Dá um transfer. Ó, não está compilado, então ele está pedindo para compilar. Dá um OK, ele já vai compilar esse programa. Ele está compilando e fazendo a transferência para o CLP. Já foi feita a transferência, vamos vir aqui em Online Mode. Vamos dar um Run no CLP. Ó, Run Confirmed, sim, a gente está tendo um run. Vamos lá no nosso Dopsoft, Projeto, Offline Simulation. Iniciou a nossa simulação da nossa IHM. Vamos dar um Start na nossa esteira. Nossa esteira ligou. Stop. Está funcionando, assim como anteriormente. E agora nós temos nosso sensor. Acionou nosso sensor uma vez, contou 1. 2 vezes, acionou 2. 3, 4, 5. Terminou nosso contador. Ele zerou. Ele terminou nosso contador. O C0 aqui abriu o contato, parou a esteira. Mesmo que eu aperte o Start, a esteira não funciona. E como que a gente vai zerar esse contador? E agora, qual que é o próximo passo? A gente já tem o nosso contador contando. Está funcionando. Nosso sensor está funcionando. O contador está funcionando. Ok. Mas e aí? Como é que eu zero ele? Como é que eu faço voltar a funcionar nessa esteira? Vou tirar do nosso modo online. Vou adicionar mais uma network. E agora eu vou colocar um botão de reset. Um contato aberto. Uma bobina. Vou renomear isso aqui para reset. Opa. Reset. Vou colocar reset ciclo para não ficar confundindo, tá? Às vezes pode colocar a máquina pode ter algum outro tipo de reset. Então, para não ter esse tipo de confusão, vou colocar reset ciclo. Aqui eu vou colocar uma memória, que vai ser na nossa IHM, que a gente vai colocar esse botão de reset. M0 e M1 está sendo usado, M2. Dá um OK, reset ciclo está funcionando. E aqui o que a gente vai colocar? O nosso C0. Porém, aqui está uma bobina comum. A gente dá 2 cliques aqui, ele vai abrir e a gente coloca a bobina de reset. Vamos vir aqui no nosso Dopsoft, vou fazer a mesma coisa, dar um Ctrl C nesse botão, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou adicionar ele aqui embaixo, próximo ao nosso botão, nossos botões de Start e Stop, porque ele vai fazer parte do nosso ciclo, ele não é simulando um sensor como esse daqui, por isso que eu estou deixando ele mais afastado um pouco, porque ele teoricamente não faz parte da nossa IHM, ele seria um contato físico.
Aqui eu vou entrar no link, no endereço dele. Vou colocar M2, que é o que a gente está utilizando. Vou vir em Picture aqui para alterar. Vou colocar uma imagem de um botão amarelo, tá? Então vem aqui e coloco uma imagem de um botão amarelo, que é uma imagem para fazer o reset. Dá um OK, esse botão já está fazendo a função do reset. Vamos vir aqui no ESPSoft, vamos fazer o transfer novamente, download. Eu aperto Ctrl F8 para quem gosta de atalho. Online Mode. Vamos vir aqui no nosso DOPSoft, Offline Simulation. Dá um Start, está funcionando. Nota que o C0, ele não retém o valor. Então, quando você deu um stop no CLP, ele voltou para zero o nosso C0, certo? Então, nós ligamos, vamos ligar a esteira novamente, está ligado. Sensor, contando, 2, 3, 4, 5, parou nossa esteira. E agora, como que a gente volta a funcionar? Reset, zerou o nosso contador. Porém, a gente não quer que funcione desse jeito. A gente quer que quando aperta o reset, ele ligue novamente a esteira. E não simplesmente, senão o cara tem que resetar aqui, depois vir aqui e apertar o start de novo. Então vamos aqui tirar do modo offline, do modo online. E o que a gente vai fazer? Vou colocar mais um contato aqui. Você pode clicar aqui, contato em paralelo. Esse contato paralelo eu vou passar para o reset ciclo. Agora sim, vamos lá. Fazer o transfer novamente. Download. Transfer. Vamos colocar no modo online. Modo online. IHM, vamos simular novamente. Abrir a simulação da IHM. O start da esteira. Contando o número de peças. C0 parou a esteira. Agora nós vamos apertar o botão de reset. Resetou. Zerou o nosso contador. Fechou o contato e ligou novamente a nossa esteira. Ou seja, toda vez que você apertar o reset, a esteira liga novamente. Então, contando o número de peças. Ok, zerou. Reset. Volta a nossa esteira a funcionar. Bom, qual que é o nosso próximo passo agora? Nosso próximo passo é fazer com que a gente consiga setar esse valor na nossa IHM. Porque a gente, vamos supor que não seja alguma coisa variável. O operador vai lá e escolhe a quantidade de peças que ele quer trabalhar. Então imagine que seja um processo de paletização, por exemplo. Esse pallet cabe em 10 caixas, no próximo cabe em 15. Então ele tem que setar o valor que ele quer que a esteira conte. A gente vai vir aqui, vamos criar novamente uma variável. Vou colocar quantidade, underline, peças. Dá um Enter, ele vai abrir aqui o nosso endereço. Nosso endereço, nota que aqui ele já deu como Word, ele não deu como booleana. As outras entradas, nossas outras variáveis, ele já aparece aqui como booleana. Como é nossa Word, a gente precisa usar a memória D, tá? A gente precisa utilizar o endereço D. Então, vou colocar D0. Iniciar o valor 0, dá um OK. Pronto. Nós já temos a nossa quantidade de peças. No nosso DOPSoft, a gente vem em elementos e aqui nós temos input. Input é tudo que você vai adicionar, tudo que você vai dar entrada no nosso CLP. Eu vou colocar aqui no canto. Pessoal, não estou fazendo um layout muito bonito, estou prestando muito mais atenção no funcionamento do que no layout da nossa IHM, beleza? Dou 2 cliques aqui. Write address, que é o nosso endereço, D0, Enter. Eu não vou mexer no estilo, não vou mexer muito detalhe, tá? Então a gente consegue mudar aqui o estilo que a gente quer. Então aqui a gente já tem o nosso input, temos o nosso endereço, dá um OK. E agora a gente já pode... Então agora nós já temos aonde imputar esse valor, já temos o endereço desse valor, inclusive aqui no ESPSoft. Então vamos aqui primeiro no ESPSoft, então transfer, download, aqui online mode,
Run, já está em Run na verdade. Vamos vir no nosso Dopsoft, projeto Offline Simulation. Iniciou a nossa simulação. Vamos dar no Start na esteira. Ele está com 0 peça. Nota que na primeira vez que o sensor passou, ele já abriu. Reset, dá um Stop. Eu vou vir aqui e colocar 2 peças. Dá um Enter. Nota que já mudou o valor para 2 peças. Dá um Start. 1, 2. Abriu a nossa contagem. Dá um Reset. Colocar 6 peças. Dá um Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abriu. Reset. Bom, então notamos que está funcionando nossa entrada, nosso Start, Stop continua funcionando, o Reset e o nosso sensor. Esse sensor deveria ser um sensor físico, tá? Como nós não temos um sensor físico, testamos com uma simulação com um botão na IHM. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Vocês viram como adicionar o bloco CNT como contador. Você viu como colocar um input de dados na nossa IHM, no Dopsoft, e utilizar um botão de reset. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Se você não gostou também, curte aí para ajudar no engajamento, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.